Oi, pessoas bonitas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez e que seja um programa especial. Cada programa eu considero uma oportunidade especial para a gente. Eu aprendo com você. Sei que você também tem sido abençoado com cada um dos temas ao longo destes anos todos que estamos juntos, ou você que está chegando agora, conhecendo a Novo Tempo, conhecendo o consultório, nos conhecendo. Vem para cá, nós somos família e queremos nos ajudar uns aos outros. Hoje eu tenho uma pergunta a fazer e ao longo do programa vamos buscar resposta. A sua vida tem sentido? Ou você tem vivido uma vida sem sentido? Faz sentido viver para você? Não faz o menor sentido a vida que você tem construído, a vida que você tem levado ou a vida que leva você? Essa é a pergunta de hoje, o sentido da vida. E quero, inclusive, desdobrar esse tema em outros momentos, porque essa pergunta é a pergunta da vida para muitas pessoas que têm vivido por viver. É o seu caso? Então, tá bom, vem pra cá. Esse programa, então, é feito para você. Nós vamos conversar com a psicóloga especialista em comportamento, em sentimentos e emoção, de uma maneira muito generosa. Sempre que eu a convido, ela vem com um amor grandão. Exceto quando está muito longe, não consegue vir por falta de meio de vir mesmo em tempo de agenda e condições. Mas se eu digo, vem agora, e ela dá um jeitinho e é muito bom recebê-la. Tudo bem, Adriana? Ai, tudo ótimo, graças a Deus. E você falou bem, eu fico sempre serelepe, toda serelepe quando eu venho aqui. É um prazer estar com você. Obrigada, meu amor, muito obrigada. E essa pergunta que eu faço é a pergunta que nós vamos buscando resposta ao longo do programa e eu espero chegar lá de alguma forma com algo que fique para a gente considerar o sentido da vida. Vamos começar? Tem Começar. Viktor Frankl por aí? Tem muito Viktor Frankl, o meu queridinho das teorias em psicologia. Você sabe que a psicologia é cheia de teóricos, cada um busca explicar o comportamento humano de uma forma. Essa é a diferença, inclusive o pessoal que está em casa, que se pergunta, eles sempre perguntam para mim, Drica, qual a diferença? Como é que eu escolho? Qual a diferença? A diferença é como esse teórico interpreta o ser humano e como ele interpreta o processo de adoecimento. E Viktor Frankl traz uma contribuição muito especial, especialmente para quem é cristão, porque ele vai falar que o adoecimento acontece quando você não consegue ver sentido, atribuir significado para a sua vida. E muitas pessoas vivem no automático por causa disso, porque a vida ela passa a ser um cumprimento de uma checklist. Já conheceu gente assim? Que tem aquela, eu atingi um patamar X na vida profissional, agora só me falta, eu tenho que ter esse marido, eu tenho que ter não sei quantos filhos, esse corpo, fazer esse procedimento estético, porque falta lá atrás um fundo, um pano de fundo que responde às perguntas. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo da minha existência nesse mundo? Para que eu fui escolhido? De onde eu vim e para onde eu estou indo? Essas são as respostas que muita gente acredita que não existirem. São perguntas que muita gente pensa que não tem respostas. Porque a ciência começou assim. A filosofia, a primeira pergunta da filosofia, quando começou a ciência, é de onde nós viemos e para onde nós vamos. E da resposta dessa pergunta depende a nossa saúde mental e a nossa felicidade. Por que são perguntas tão difíceis que a própria filosofia, desde sempre, busca tratar desta necessidade de encontrar tal resposta, mas ela fica muito no campo das ideias, algo mais vago para muitos de nós. E é importante o número de pessoas que não veem sentido na vida, de tanto sofrer. Mas aí a gente vai chegar lá aos poucos. Por que essas perguntas são tão difíceis de modo geral? Porque essas perguntas não têm uma resposta pronta, única, universal e atemporal. Então, vamos pensar no sentido da vida e na vida com sentido como uma cozinha. Você gosta de cozinhar, Darlene? Gosto. Tem uma galera que não sabe cozinhar e outra galera que sabe. Quando você sabe cozinhar, o que acontece? Você não precisa, se a receita sai do seu combinado, meu Deus, eu não tenho trigo, vou colocar maisena. A gente consegue improvisar. Isso. Essa é a habilidade de um bom cozinheiro. Enquanto que aquele que não sabe cozinhar,
não consegue improvisar. Ele precisa seguir a receita direitinho e ainda assim, às vezes, Não sai lá essas coisas, não sai muito bom. Porque cozinha não é só a receita passo a passo, tem muito do cozinheiro envolvido. Exatamente. Então, cada coisa, o jeito que você manuseia a cozinha. Então, vamos trazer isso para a vida. A pessoa que não tem que vive, aliás, quando Deus entrega para ela essa responsabilidade da vida, ela se torna responsável por construir um sentido para a vida dela. Não vem pronto. E muita gente, inclusive, não consegue viver saudável porque espera de Deus todas as respostas. Espera que ele diga, com quem eu devo me casar, que ele diga que profissão eu devo escolher, onde é que eu devo estudar. Sendo que Deus nos criou dotados de uma capacidade criadora. Quando Ele nos criou, Ele colocou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não apenas, ou talvez nem tanto em estrutura física, mas em estrutura psicológica. O ser humano é a única criatura capaz de criar. Não do nada, como Deus faz, mas nós temos essa capacidade criativa. E é importante que a gente use a capacidade criativa para construir a nossa vida com sentido. Quando o Viktor Frankl cunhou ali a teoria, o que ele trouxe para a gente? Ele falou, a vida com sentido, o sentido para a vida, a gente não busca o sentido supremo da vida, nós buscamos o sentido para a minha vida. Então, e ele fala, o sentido da vida não é uma coisa que já vem pronta. E isso explode a mente. Quando eu dava aula de psicologia e eu falava isso para os meus alunos, nossa, então quer dizer que não existe um sentido da vida propriamente dito, o sentido da vida? Não. Existe. Frankl está falando da sua vida, da minha vida, individualmente, que a gente precisa responder essa pergunta. Exato. Ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala, ao invés de você perguntar da vida o que é que a vida quer de mim, o que eu preciso fazer, é a vida que te pergunta. O que é que você quer fazer comigo? Então, se a gente traz para esse campo religioso mesmo, é Deus que te pergunta, eu te dei isso. Te dei seus talentos, te dei a vida, te dei essas condições. O que é que você quer fazer? Vamos fazer um trabalho co-criativo? Vamos criar junto aqui esse processo? Então, a primeira coisa, o sentido da vida não vem pronto. Então, já aceita isso, tá? Eu não sei qual é o sentido da vida. Que ótimo. Vamos descobrir agora, então? Não tem. Vamos criar? Vamos inventar um sentido com os elementos, os ingredientes que você possui? Essa é a cozinha da vida. Drica, as pessoas reclamam. Eu queria fazer uma lasanha, mas eu não tenho macarrão de lasanha. Meu amor, você não tem macarrão de lasanha? Você tem duas escolhas. Ou você senta e chora. Que pena. Que pena, eu queria tanto uma lasanha. Ou você vai para o seu armário e vê o que você tem. E faz o melhor que você tem. E trazendo ainda a metáfora da cozinha, quando você faz isso, quem cozinha sabe. Eu tenho um amigo que fala assim, Drica, você tem a habilidade de fazer um negócio, uma gororoba, com o que tem. E fica bom. E fica bom. Vai ficar bom, meu amor. Não importa o quanto você esteja insatisfeito com a sua vida, se você se permitir criar, a partir de agora, toma uma decisão. Vou pegar o que eu tenho na minha vida, eu vou ser a cozinheira, a chefe da minha vida, e vou cozinhar com criatividade. Você pode ter certeza que vai ficar bom, ao invés de ficar tentando seguir uma receitinha pronta, que não se encaixa na sua realidade. Perfeito, amei a cozinha da vida, a cozinha da sua vida, né? O que você tem, irmãos? Eu tenho um casamento, eu tenho filhos, eu tenho uma vida doméstica, ou eu tenho uma vida fora de casa, eu tenho aqui vários ingredientes. E alguma coisa desses ingredientes pode ter passado da validade, está estragado, ou não tem, faltou, não tem isto ou aquilo, mas e com o que tem? E aí lembramos exatamente da palavra de Deus ao perguntar a um dos seus, o que tens em tuas mãos? O que tens em tuas mãos, Moisés? E eu tenho um cajado. Com um cajado na mão, Moisés fez o que fez, porque Deus estava com ele, construindo, montando, moldando, eu diria, cozinhando para servir a glória que foi para o seu nome, por meio de pessoas que acreditaram que podiam ser usados e usar o que tinham nas mãos pelo poder de Deus. Agora, eu te ouvindo, e eu sou sempre apaixonada pelo Viktor e a proposta, a sua teoria, que para mim nem é teoria, para mim é a vida, é alguém que viveu o drama da Segunda Guerra Mundial, de ver sua família ser vítima do Holocausto, e ele por quase também foi em termos de ser morto, mas sobrevive aquilo.
Mas eu penso sempre Viktor Frankl como pouco, eu diria, aproveitado, ou pouco citado. Muitas vezes quando eu ouço os psicólogos tratando a respeito, é meio como um adendo, assim, como diria Viktor Frankl. Mas eu acho que a teoria dele, o modo de ele enxergar a vida, devia ser assim, o lastro de todo psicólogo, principalmente psicólogo cristão. É a impressão que eu tenho de que Viktor não é bem aproveitado no sentido máximo, assim. Não, não é. Você tem esse sentimento também? Eu tenho esse sentimento e eu vou te dizer até uma coisa importante, assim. Inclusive, muito recentemente, eu acabei abrindo mão do título de psicóloga. Eu sou formada em psicologia, especialista em psicologia social, mas abri mão do título, que aí já para deixar claro para o pessoal, agora eu estou atuando sob o título de psicoterapeuta. Porque, infelizmente, Darleide, aí quando você fala do Viktor ser bem aproveitado, especialmente pelos psicólogos, a gente tem vivido uma espécie de endeusamento supremo da ciência. A ciência, em sua essência, ela é para ser questionada. Então, essa ideia da ciência ser inquestionável, o que eu estou te falando é ciência. Tá, meu amor, existe uma série de situações que já foi ciência no passado e que foi refutado. Essa é a alma da ciência, que ela possa ser questionada, que ela possa ser debatida. Mas nós estamos vivendo um movimento, hoje em dia, de que a ciência é suprema. Não pode fazer nenhum tipo de contestação. Exato. Então, assim, mas o que eu estou falando não é opinião, são fatos porque está na ciência. Tá, mas são pesquisas ainda. A gente não é como a lei da gravidade, que de fato é isso e pronto, acabou. E aí, dentro da psicologia, a gente está vivendo esse movimento. Tanto com a dificuldade dos profissionais de lidarem com a espiritualidade, foi o motivo pelo qual eu abri mão do título de psicólogo. Ai, meu Deus, vontade de levantar aqui e já te dar um abraço. Aqui, agora. Porque coisa linda. Eu foquei o meu Instagram em falar de saúde mental para cristãos. Porque eu tenho uma teoria de que a saúde mental do cristão é diferente dos demais. Porque aí, já dando um spoiler aqui, o cristão tem sim um sentido supremo para a vida. Talvez a gente não possa falar disso em relação a todo mundo. E é possível uma pessoa ser feliz, encontrar o sentido da vida não sendo cristão. Esse único sentido que ela cria. Okay. Só que nós que somos cristãos, nós temos o sentido supremo. E abaixo desse sentido supremo é que a gente cria o nosso sentido da vida. E eu trouxe isso para o meu Instagram e eu sofri uma certa perseguição de um grupo da faculdade onde eu trabalhava e tal, com denúncias de que eu estava misturando ciência com religião. E aí eu fiz até uma sequência lá no Instagram, deixei nos destaques, quem quiser, o meu @ é Adrica Prates, você pode conhecer lá, deixei nos destaques. Eu fiz uma sequência mostrando todo o embasamento científico da minha prática, de como não era eu que estava misturando ciência e religião. A espiritualidade é parte da experiência. Que a própria dita ciência já reconhece como parte importante Exato. da integralidade do humano, as suas crenças, a sua fé, a espiritualidade. Exato. Mas existe esse movimento. E aí não é só a espiritualidade, não. A gente está passando dentro da psicologia por um movimento de psicologia baseada em evidência. Só é ciência se é possível você fazer o teste, a prática ali dentro de pesquisa. E essas teorias, não só apenas a logoterapia do Viktor Frankl, mas essas teorias mais filosóficas, que vão em questões mais existenciais, elas estão sendo deixadas de lado para questões mais práticas. Você está assim porque você tem esse pensamento disfuncional, e aí para esse pensamento disfuncional a gente tem essa técnica. E essa técnica... Nós temos este CID, Exato. o Código das Doenças, o Código Internacional das Doenças Mentais, crescem assustadoramente a cada ano, porque precisa dar um nome para cada angústia, para cada choro, para cada lágrima, tem que colocar no catálogo para o profissional ir abrir. Deixa eu ver, em 5 minutos. Você sofre de transtorno transtorno de ansiedade generalizado. Pronto, tag, tá aqui, vai lá, passa na farmácia e compra. Essa é a doença, o diagnóstico, é o remédio e vai. A pessoa volta curada, restaurada, mudada, iluminada. O que ela volta? Ela volta medicada, ela vai ficar medicada. Mas e as questões mais profundas? Exato. Eu fiquei surpresa que você tenha feito isso por este motivo. Claro que assim que você fez o enunciado, eu entendi, porque eu sei quem você é, sua paixão pela sua fé. Sempre muito centrada, sempre muito... E eu conheço a Adrica desde quando ela estava terminando ainda a faculdade.
Sim. Então, já se passaram muitos anos e eu a vejo sempre no movimento de aprender, de ir em busca, de servir e é um amor muito grande. Então, eu me emocionei aqui de te ouvir isso, porque é algo que eu considero, assim, hoje, de uma coragem, por ter nisso até uma certa raridade de profissionais que digo assim, o meu sentido da vida eu encontrei e eu não abro mão de princípios, de valores em nome de nada nem de ninguém. Porque nós não somos ouvidos com as nossas questões mais profundas para que venham respostas dessa busca honesta, verdadeira. Queridos, agora eu vou até fazer uma parte aqui da Drica para dizer de como eu tenho pensado muitas vezes em relação a sofrimentos que a gente não tem tido cuidado de avaliar, inclusive, ou principalmente, com um olhar espiritual, não o ignorante, não o de negar que existam transtornos, não de negar que existem sofrimentos mentais importantes, que advindos de uma construção de vida de muita violência, sofrimento, abandono. Não se tira isso do escopo da nossa compreensão. Mas há pessoas que elas não estão transtornadas mentalmente por esta construção, mas tem pessoas que estão possuídas de espíritos malignos. Eu estou falando, não a Drica, eu estou falando. Tem pessoas que estão possuídas de espíritos malignos, mas estão sendo tratadas como transtornos mentais ou levando-as à terapia, à medicação psiquiátrica. E nós não temos tido a coragem de olhar enquanto cristãos e dizer, todos os passos foram dados, mas tem um que falta intervenção espiritual. Falta intervenção espiritual. A gente precisa ter esse olhar, essa visão, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai discorrendo longamente e ele vai dizer num dado momento de que nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou, ninguém sabe o que Deus tem preparado e você começa a pensar na grandeza do sobrenatural e ele vai construindo até chegar ao fim e dizer assim, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que conhece as profundezas de Deus e nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo compreende a vida pela mentalidade de Cristo e enxerga o que muitos não enxergam por não ter a mentalidade de Cristo. Então, muita atenção a esse tema do sentido da vida para além de uma teoria, para além de ser uma frase de efeito, nós precisamos encontrar o sentido, inclusive, da vida cristã. Nós temos vivido um tempo de vermos cristãos se arrastando pela vida, aos pedaços, aos frangalhos na vida, e eles não viveram uma experiência de serem restaurados, reconstruídos por Cristo, porque muitas vezes eles estão sendo mais levados aos consultórios do que aos pés de Cristo. E como disse Paulo algumas vezes, com todo respeito ao apóstolo Paulo em memória, digo eu, e não a Cris, se ela quiser dizer que assim o faça, mas digo eu, nós temos essa necessidade urgente de, principalmente enquanto cristãos, buscarmos verdadeiramente o sentido real da vida, este sentido supremo. Eu sei que eu estou falando para você e você é um cristão, você é uma cristã que tem vivido assim como muitos lá fora vivem, sem saber o sentido da vida, ainda que se chama cristão. Entende, amor? Fica aqui com a gente ainda no programa de hoje. Drica. Sim, e eu queria complementar o que você falou. Por Você favor. falou sobre pessoas que estão possuídas. Só que eu quero falar para aquelas que não estão possuídas e estão doentes. Eu quero dizer para você que se sente adoecido, você pode não ter um diagnóstico, pode não precisar tomar remédio, mas você sabe que está adoecido, que não tem vontade de acordar, que tem vontade de dormir o dia inteiro, não tem mais disposição, que cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física é um ato espiritual. Perfeito. Nós fazemos essa separação, esse tripézinho, saúde física, mental, espiritual. Mas isso é só para conseguir entender melhor. Mas não existe saúde física, mental, espiritual. Isso não existe. Existe saúde. É impossível você descuidar de um desses três sem relaxar nos demais. Então, você que pensa que porque você ora, você estuda a Bíblia, mas você não come bem, você não cuida da sua saúde mental, não procura um profissional,
para te ajudar com esses traumas de infância, que você está fazendo o seu melhor espiritualmente? Não está. Você precisa se dedicar a essa vida integral, sabendo que Jesus ele vai vir dar esse suporte naquilo que você não encontrar. Agora que eu não sou mais psicóloga, mantenho o conhecimento, só não mantenho Certo, o tem título. formação em Eu tenho psicologia, formação em abriu mão do psicologia. título. Abri mão do título. Eu posso falar mais coisas que antes eu ficava meio receosa de dizer. É isso. Mas todas as vezes que eu ia para o consultório atender um paciente, eu orava por ele, sempre, desde a minha formação. Então, eu estou com 7 anos aí de formação, sempre orei por todos os pacientes, independente da religião dele. Não com ele, obviamente, Sim, né? sim. Orava comigo. E a minha oração sempre falava assim com Deus: onde eu não consegui chegar e onde o meu paciente não conseguir chegar, que o Espírito Santo nos leve. Perfeito. Então, é importante que aqueles que estão nos assistindo entendam que Deus vai te levar onde você não consegue chegar. Mas se você consegue procurar uma ajuda profissional, quem precisa tomar medicação? Tomar a medicação adequadamente. Praticar um exercício físico, tomar mais água, isso também é espiritual. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, maravilhoso, né? Ele vai dizer assim, nós somos cooperadores de Deus. Exato. Nós cooperamos com Deus, nessa cooperação, e eu digo exatamente a mesma coisa que você está dizendo sobre o Espírito Santo vai, a palavra de Deus vai, a ação divina vai, onde nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum resquício do medicamento vai alcançar. Vai. Não vai. Tem lugares da sua alma que só o Espírito de Deus. Tem lugares da sua mente que só a palavra de Deus vai romper os grilhões da escravidão mental, emocional, espiritual que te aprende há tantos anos. Somente o poder de Deus, porque Ele é o Criador. Ele conhece as tuas células, conhece cada uma das suas células. Ele sabe cada uma das suas conexões neuronais, das suas conexões nervosas. Ele conhece tudo de dentro para fora, de fora para dentro. Ele é o teu Criador. O terapeuta não vai a cantinhos da sua alma, que só o Espírito Santo vai. Então, essa integralidade que precisa ser compreendida, e é por esta integralidade que você abre mão do seu título para servir mais amplamente, né? Para servir, especialmente porque eu não acredito que o cristão viva a saúde mental do mesmo jeito que o restante do mundo. Então, menina, conta isso aí. E eu vou dar um exemplo, tá? Darleide, você já ouviu algum vídeo de psicólogo, de profissional de saúde, em geral, gravando videozinhos dizendo assim, você precisa pensar em você em primeiro lugar, sim ou não? Assim, Muito, ó, assim, ó, pipoca. Você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Isso é o que a galera da saúde mental, não só psicólogos, mas geral, mentores, coach, todo mundo. Que tem um certo sentido, sim. né? Que é que em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairá sobre você. Use-a para poder salvar a outros. Exato. No sentido de estar íntegro para ser bênção, Sim. estamos juntos. Mas... Exato. No sentido de que para você servir ao outro, tenha certeza que você tem condições de servir ao outro, sem se desintegrar. Então, isso é importante. Só que a gente está indo para esse movimento egocêntrico da pessoa que é casado e fala assim, eu não deixo de vestir uma roupa porque o meu marido fica desconfortável com essa roupa, porque primeiro eu. A gente está caminhando para esse movimento. A saúde mental do cristão considera o outro em primeiro lugar, o serviço. E a gente tem desvalorizado tanto o serviço da Leide. Tanto a importância do servir para a saúde mental. E olha como o Victor é sensacional. Ele coloca no tripé do sentido da vida, um dos 3 passos é você servir. Não, ele não usa esse termo, ele usa que é a criação. É você oferecer algo para o mundo. E tem um equilíbrio interessante sobre isso, que é você oferecer algo para o mundo, como eu estou fazendo aqui, como você está fazendo, mas você também receber algo. Porque a gente tem pessoas que só querem servir. Exato. E na igreja isso acontece muito. E talvez por isso tanta gente adoecida. Faz. Nunca pede ajuda. E quando a gente oferece ajuda, não precisa, eu não quero incomodar. Será que você é essa pessoa que sempre, eu não quero incomodar? Uma vez eu brinquei com uma moça na rua, desconhecida. Eu falei, você quer uma gentileza? Eu não quero incomodar. Eu falei, moça, incomoda muito mais você não aceitar a minha gentileza. Porque eu te ofereci, é muito pior. Então, a capacidade também de aceitar.
Porque no reino de Cristo, quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim e estou cuidando do próprio Deus. Quando você cuida de mim, você está cuidando de mim e do próprio Deus. Não que Deus precise de cuidado, mas é porque cada gesto de amor que a gente faz para um filho de Deus está fazendo para ele. Sim, Jesus Cristo diz, quem fizer a um destes meus pequenininhos, será feito a mim. A mim. E aí, aqui a gente entra até uma proposta, depois eu posso voltar para a gente falar sobre Claro. a influência dessas relações na nossa relação com Deus. Mas Deus faz influência direta das relações humanas com a relação com Ele. Ele diz, se você não for capaz de amar o seu próximo, a quem você enxerga, como é que você vai ser capaz de me amar? Então, olha a importância de nós curarmos as nossas relações. As nossas relações com o nosso pai, que nos abandonou muitas vezes, com a nossa mãe, que foi negligente muitas vezes, com os nossos antigos professores, que nos humilharam muitas vezes. Então, olha como é espiritual cuidar da saúde mental. Exato. E permitir essa integração que a gente está falando. Permitir que Deus venha onde ninguém mais vai, Exato. onde ninguém mais alcança. Permitir que o Espírito Santo atue onde as palavras do profissional não vão chegar, não vão atuar. Mas, assim, eu acredito, eu sempre, não é para me gabar não, mas assim, os resultados, não é para me gabar já me gabando, os meus pacientes sempre tiveram resultados excelentes, resultados impressionantes, assim. Sim. Eu já tive um paciente que tinha parado de andar por questões emocionais e conseguia, quando a gente terminou, ele já dançava forró. Mas eu não acredito que seja pelo poder puro da ciência. Eu não acho que a ciência tem esse poder tão milagroso. Para mim, milagre mesmo é divino. É o que Deus realiza. Meus amores, posso indicar para você a revista Esperança Eu Creio? Porque eu creio que ela tem um conteúdo que pode ser e é transformador para você. Porque é tudo extraído da palavra de Deus, de modo didático. Alguém que sabe, alguém que estuda, alguém que ora, alguém que é dedicado a ensinar a palavra, porque você sabe bem, a palavra de Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, como saberão se não forem ensinados? Como saberão se não forem ensinados? E como você vai saber se você não estuda, se você não busca e não se permite ser ensinado? Então, alguém com capacidade, habilidade, dom do Espírito, em oração, construiu, ao longo de 8 lições, um material de forma didática para que você abra a sua Bíblia junto com a revista, que vai ser um guia, um passo a passo, fazendo perguntas importantes e você buscando as respostas na palavra de Deus. Se der ainda um take aqui, ó, deixa eu virar. Por exemplo, aqui você vai completar as lacunas a seguir, seguindo textos bíblicos. Você vai abrir a sua Bíblia e pesquisar. Ainda mais outra pesquisa, você vai destrinchar o texto bíblico. Aqui tem a ajuda com outros textos para você compreender o tema que está sendo explorado ao longo de um questionário. Qual é a origem do conteúdo da Bíblia? Você sabe dizer como é que a Bíblia foi construída ao longo de milhares de anos? Quem inspirou os profetas de Deus? Então, estas perguntas vão sendo feitas, mas não é um homem que criou uma resposta para tal, mas sim um inspirado de Deus que, segundo o Espírito do Senhor, trouxe ao nosso conhecimento a resposta a esta pergunta, como todas elas. Então, estudar a Bíblia com esse guia de estudo, que nós chamamos de Revista Esperança, é o que vai dar a você, ao final de tudo isso, a capacidade de responder a questionários outros para verificar a qualidade do teu aprendizado, e ainda a Escola Bíblica envia para você um certificado de que você concluiu mais uma etapa de estudo de teologia na Escola Bíblica, que é a maior escola do mundo em conhecimento da Palavra de Deus, gratuitamente. Nós temos milhares e milhares, se não me engano, cerca de 2 milhões de alunos na nossa Escola Bíblica. Só falta você.
0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Se o horário do programa que você assiste agora é um horário que você sabe, acho que agora não tem alguém atendendo, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 4449. E aí a gente faz uma pausa agora, mas já voltamos para tratarmos sobre o sentido da vida. Sua vida tem sentido? Até já. Esse é o seu consultório de famílias, as portas se abrem, pode ficar aqui com a gente sempre muito à vontade. Nós queremos isso, ser família, aprendendo daqui, da colar. Claro, é um programa com alguns recortes para você pensar, para você repensar, construir novas ideias, para trilhar um caminho em conformidade com a vontade de Deus para você, que você vá bem em sua saúde física, mental e espiritual, na integralidade de quem nós somos, segundo a imagem e semelhança de Deus. Minha convidada de hoje, Adriana Prates, ou Drica Prates, ela está hoje trabalhando com a gente a ideia de sentido da vida, ou falta de sentido da vida. Drica, quais são as características de quem não encontrou ainda, não percebe ainda o sentido da vida? Como é que se comporta, como é que vive, como é que sente? Quem não encontrou o sentido da vida vai... Quando você não tem... Você vai servir alguém, essa é a verdade. A gente vai sempre servir alguém, seja Deus, seja qualquer outra coisa. Quem não encontrou o sentido da vida está sempre em busca de uma aceitação, de um público. Então, a gente vai voltar lá para a receitinha, para a cozinha da vida. Ok. A pessoa que tem sentido, ela é capaz de improvisar na cozinha da vida. Então, ela não depende. Ela não depende da opinião de ninguém. Ah, você tinha que colocar isso. Ela sabe cozinhar, ela sabe o tanto de sal que ela coloca. Quem não tem o sentido da vida é essa pessoa que não sabe cozinhar. Ela está sempre dependendo de receita. Então, primeiro, você sente que depende de um padrão? Então, a gente tem um nome bonito para isso na logoterapia, que é totalitarismo. É quando você tem um pensamento coletivo, fanático, você é aquela pessoa com dificuldade de mudar de opinião. Eu tô certa e pronto, acabou. Por que essas pessoas são assim? O que isso tem a ver com o sentido da vida? É porque como elas não estão certas da razão da existência delas, elas precisam se apegar às suas pequenas certezas. Rigidamente. Rigidamente, exatamente. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas, Adriana, isso não se choca com o modelo de quem encontrou o sentido na vida que você usou? E ela diz assim, eu não sigo receita, eu não sigo padrão, eu sei o que eu quero e ponto final, eu que sei da minha receita, se cabe sal ou não. Não se choca um pouco? Sim, se for essa postura, sim. Eu que sei da minha receita. Uma coisa, agora é bom a gente separar isso. Esses dias alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, Drica, eu me sinto sozinha, eu queria mais companhia, como resolver isso? Eu falei, não tem como resolver. Vamos separar duas coisas. Dependência emocional de necessidade relacional. Então, vamos separar a rigidez, a independência de opinião da rigidez na opinião. Ok. Uma coisa é você falar assim, Drica, eu acho que essa posição, essa postura ali na câmera precisa ser corrigida. E eu falo, meu Deus, a Darleide falou que eu preciso corrigir e ficar com aquilo. Você se desconstrói. Eu me desconstruo por causa da sua opinião. Outra coisa é eu ponderar. Faz sentido? Essa pessoa está me sugerindo colocar um pouquinho mais de sal na minha sopa. Faz sentido? Essa capacidade de ponderar. Por que não? Qual é o problema se eu acrescentar? Exatamente. Talvez eu sirva melhor. Exatamente. Talvez o outro fique mais satisfeito e seja bom para todo mundo. Exatamente. Perfeito. Então, muito é ensinado sobre não se importar com a opinião dos outros. Ai, que loucura! Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você se importar com a opinião dos outros é o que te impede de sair correndo, pelado na rua nos dias de calor, entende? Então, a opinião dos outros é um bom moderador de comportamento. Nós nos fazemos em sociedade. Então, se eu sei que o outro não gosta que eu faça determinada coisa, isso me modela de alguma forma. Então, importe-se com a opinião dos outros. Só que tenha a capacidade de filtrar essas opiniões. O contexto, a relevância, onde aquela opinião se encaixa, onde ela não se encaixa. Maravilhoso. Darley, disso que você me falou serve muito bem aqui, mas não serve bem lá. Isso.
naquela outra situação, que é a capacidade criativa. Isso é tão notório que, assim, eu não me importo com a opinião dos outros, mas ele precisa de um grupo que lhe dê suporte. Por exemplo, tá, gente? Sou emo. Emo. Nem sei se ainda há grupo Hoje, dos emos, né? eu acho que hoje em dia é e-girl. Por isso que eu vou pegar lá de trás pra gente... eu sou emo, não me importo com os paradigmas, como veste o cabelo, a roupa, o que eu uso, minha tatuagem, tô nem aí pra ninguém. Mas eu preciso de um grupo que me dê sentido de existir, porque senão eu seria um ET no meio dos humanos, né? Sim. Então, essa é uma grande mentira que contam para você e você posta no seu Instagram. Não me importo com a opinião de ninguém. Tá se importando, é tanto que toda hora fica lá procurando um like. Isso é adoecedor, eu digo isso porque isso adoece, de você achar que dá para viver quebrando o padrão. Não, você precisa, por exemplo, quebrou o padrão do mundo, eu preciso do cristianismo, para me dar sentido àquilo que eu nego do mundo, mas porque eu encontrei na fé cristã a solidez da minha existência. Mas eu não posso ficar solta. Sim. São as mentiras que vão sendo contadas e tomando ares de verdade, né? Sim, impor limites. É importante impor limites, mas muita gente tem confundido impor limites com se isolar de todos os seus desconfortos. Eu não gosto do jeito que fulano me trata, eu não vou mais na casa dela. Mas às vezes é uma pessoa que não tem como, faz parte da convivência. Então, nem sempre você vai se isolar. Eu não vou mais na casa de fulano por causa disso. Então, há situações e situações. É aí que reina a capacidade criativa, o discernimento. Você acabou de dizer, então, que é preciso na vida que a gente enfrente alguns desconfortos. É preciso e é saudável que a gente enfrente alguns desconfortos, que algumas vezes você engula, nem sempre você tem que responder. Releve. Releve, isso, exatamente. Até por nobreza, eu posso relevar. Porque eu tenho isso para dar. Isso. Eu tenho isso para oferecer. Eu tenho gentileza para oferecer. E aí a gente entra em outra característica que eu vejo muito nos cristãos e não combina com o look do cristão. Aquela coisa do eu sou igualzinho Pedro. Não, viu? E fica ali. Não, porque Pedro eu prefiro alguém como Pedro, que era bruto, que era mal educado, que era grosso, antes da transformação de Jesus. Pedro! Do que um Judas, que era polido e que era falso. Você não precisa ser falso para ser gentil. Exato. Você pode se preencher de gentileza de forma que não exista outra coisa além de gentileza. A agressividade contra si mesmo e contra o outro é um sinal de vazio existencial. Falta de sentido, né? Falta de sentido na vida. Essa pessoa, ela não consegue tratar bem a menos que seja alguém que lhe trate bem, que seja alguém que lhe cause satisfação. Ela não consegue tratar bem alguém que lhe cause desprazer. E aí ela não consegue tratar bem a si mesma. Não é normal, meus amores, não é normal para ninguém, mas especialmente para o cristão, se maldizer. E o tanto que isso acontece. Você não foi colocado de acusador sobre seus irmãos, nem sobre você mesmo. Não é o seu papel se acusar. E a gente está tratando com naturalidade. Nossa, como eu sou burro. Nossa, como eu faço tudo errado. Nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Tudo isso são sintomas de alguém que ainda não se fixou num propósito para a vida. Porque essa pessoa não passa o tempo dela se maldizendo. Uma coisa é se maldizer, outra coisa é passar pano para você. Eu não fiz isso. Eu não erro, porque tem gente que já vai para o outro extremo, né? Outro dia alguém dizia assim, não, essa é a minha característica. E eu pensava, e se for histrionismo? E se for alguém que precisava ser mais contida em busca da sua saúde mental para que... Então, às vezes também a gente chama de transtorno de característica e me adequa a ela, você tem que se aceitar. Não, às vezes você precisa se tratar. Precisa. Né? Precisa se tratar. Outro dia eu falava também sobre esse maldizer de si mesma. Cabe muito bem a nós mulheres, ainda que haja homens que sofram desse mal. O seu corpo não lhe serve. Seu corpo é feio, é estragado, é destruído. Você se olha no espelho, você se maldiz. Que barriga feia, que peito feio, que bumbum horrível, como eu sou horrível. Olha as minhas pernas, olha os meus braços.
E eu digo, meu Deus, você está falando do lugar onde habita ou deveria habitar, mas creio sendo cristão, você é morada do Espírito Santo. E você, ao olhar para o seu corpo, você só se maldiz. Quando a vida passa por você, quando a vida está em você, você é morada do Espírito de Deus, mas você só vê feiura, você só vê destruição. Quer dizer, não é o teu olhar que está contaminado do mal, não tem nada em ti que você possa pensar, bom, os meus seios já foram mais bonitos do ponto de vista da juventude, mas eu amamentei, por exemplo. Ou eu envelheci, por exemplo, e graças a Deus. Eu tenho uma barriga que está flácida, mas eu gerei filhos. Eu tenho estrias, mas é porque o meu corpo expandiu quando eu estava gerando uma vida. Ou porque eu passei por uma situação e eu engordei, ou eu emagreci. Eu não sei, alguma coisa aconteceu da tua história, a gente tem as cicatrizes. Mas você está em plenas condições de glorificar a Deus com a sua existência. E eu costumo dizer, você existe para a glória de Deus. Ainda que nós estejamos vivendo sob os efeitos do pecado, mas nem sempre será assim. Nem sempre foi, nem sempre será assim. Deus nos transformará plenamente em glória, mas hoje, nisso mostra muito da falta de sentido. Quer dizer que se eu fosse linda, estaria tudo resolvido? Se fosse assim, Gisele Bündchen, né? A grande modelo, agora jubilada, não sei como é que jubila, porque a beleza está lá, mas assim, usava muito álcool, depressão profunda, pensamentos suicidas. Ela conta isso em seu livro, nas suas entrevistas. Uma mulher glamourizada no mundo pedindo a morte. Então, se o seu corpo fosse bonito, você seria mais feliz? O que faltou para uma das mulheres mais lindas do mundo ser feliz? O que dizer de Marilyn, que morreu nas condições que morreu, drogada, entorpecida? Está vendo que o nosso corpo fala muito do que a gente pensa sobre o sentido da vida? Essa é uma realidade muito própria para a gente considerar hoje. Sim. E você falando do entorpecimento, a lista é gigantesca, eu não vou conseguir falar de todas aqui. Tá. Mas, assim, as pessoas podem depois me procurar no Instagram, a gente bate mais um papo. Mas a lista é gigantesca, o entorpecimento, não apenas com drogas. As pessoas têm se entorpecido, redes sociais, gera dopamina no cérebro. Uma carga muito alta para um esforço muito pequeno, que é similar ao que acontece com a droga. Uma carga muito alta de dopamina com um esforço muito pequeno, com comida. Então, a gula, comer excessivamente, compulsões. Compras. Nossa, compras tem demais. Então, são coisas que nós naturalizamos. Eu não bebo, não fumo, então tá tudo bem. Mas você vai ver o estilo de vida. Sabe outra coisa que muita gente não sabe, mas que é viciante? Fofoca. Verdade. Fofoca, existem estudos demonstrando que ativam a região do cérebro porque quando você fala e dá prazer e gera a sensação de pertencimento, de grupo, a fofoca te atrapalha, ela vai atrapalhar o seu funcionamento da resolução dos seus próprios problemas e cuidar da sua vida. Uau. Porque quando você fofoca, você já gasta aquela energia envolvido com o problema e com a vida das outras pessoas. E a sua vida não é tão emocionante. E nós estamos com dificuldade de viver uma vida não emocionante da rede. Eu vivo das emoções dos outros, ou do que a vida dos outros me causa emoção, ou até um prazer. E também há prazer enquanto os outros se dão mal, né? Há prazer. Mesmo que a gente faça assim, sério? Lá no fundo tem um certo prazer e se deu mal, mas eu tô bem. Exatamente. Então eu não estou tão ruim assim. Eu tô bem na fita, Eu detesto aquela coisa das pessoas falar, mas você tá triste, olha a situação da África, como as pessoas estão. Nós não podemos depender da ruína de outra pessoa para nos sentirmos bem. Exato. Nós não podemos naturalizar isso. Eu tô bem porque tem alguém pior do que eu. Não é esse o caminho. Não é. Né? Você está bem porque você tem capacidade criativa, vou focar nisso. Então, vamos, assim, elaborar ainda aqui rapidamente, né? Porque o tempo é curto para a gente considerar alguns aspectos mais profundamente. Então, vamos lá para um canto inverso. Alguém, então, que encontrou o sentido da vida. Ela serve, se permite ser servida, ela ama e se permite ser amada.
São algumas das falas que você já trouxe. Alguém que encontrou o sentido da vida, cuida de si. Vamos lá, vamos trazer essa lista. É compassivo consigo mesmo e com os outros. Nem sempre alguém que encontrou o sentido da vida vai se olhar no espelho e falar, uau, que gata. Mas ela pode olhar e falar assim, eu não estou muito bem, mas eu me amo mesmo assim. Não, hoje eu olhei no espelho e falei assim, menina, como tu amanheceu meio feia. Eu, hein? 5 minutos, saí dali e já estava assim, plena. Exato. Ela não vai se depreciar porque o cabelo tá feio. Às vezes o cabelo fica feio, vamos ser sinceros. Você está naquele momento com o cabelo feio, mas precisa toda hora, meu cabelo é horrível. Não é. Sim, às vezes você tá realmente acima do peso e você pode emagrecer. E você tá muito magra também, ou você está magra e mesmo assim tá insatisfeita. Exatamente. Depende. Então, às vezes, não tá realmente bom. Às vezes você realmente não tem o dinheiro que você precisava, não tem a saúde que você queria. Só que mesmo assim, você consegue se tratar com compaixão e tratar o outro com compaixão também. Às vezes, o meu marido não vai ser o melhor marido do mundo, mas eu consigo tratá-lo com compaixão. Às vezes, eu não tenho filhos, né? Mas os filhos não vão ser aqueles, que delícia, ser mãe, maravilhoso, ser pai, que tudo. Nem sempre, mas você consegue manter a compaixão por você mesmo e pelos outros, em todas as circunstâncias. Essa é a capacidade máxima. E a capacidade de se reinventar, que é o terceiro pilar que o Viktor Frankl traz. Ele chama de atitude digna diante do sofrimento. O sofrimento vai vir. Não que ele seja necessário, viu, Darley? Mas é a vida. Mas acontece. O Viktor fala assim, o sofrimento não é necessário, mas é inevitável. Então, ele vai vir. E quando ele vier, ao invés de se perguntar, por que eu? Por que comigo? Se pergunte, por que não eu? Acontece com todo mundo. O que é que eu tenho de tão especial assim que não poderia ser comigo? Não aconteceria. Ok. Não é porque eu sou amaldiçoado, não é porque eu fiz nada de errado. É porque é a vida, meus amores. Às vezes fez. Às vezes causou. Sim. Né? Eu lembrando de Jesus, por exemplo, quando ele responde à busca daquele homem paralítico que os amigos levaram à presença de Jesus, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Isso quer dizer que aquele homem estava paralítico por pecados cometidos, não confessados e que o levaram àquele estado em que ele precisou da ajuda de outros para ir à presença de Jesus. E não era o caso de Jesus Cristo dizer outra coisa, senão, olha, a causa de você estar como você está são os pecados que você cometeu e você não encontrou perdão ainda para te tirar desse lugar de escravo da culpa. Eu estou te liberando dos pecados da culpa dos pecados que você cometeu. Homem, levanta e sai andando. E é importante a capacidade de levantar e sair andando. Exato. Porque eu conheço muita gente que já foi liberto por Jesus do pecado, entregou para Jesus, mas não levantou. Continuou lá deitado. Jesus diz, levanta e anda, levanta e anda. Aquele moço que era possuído de milhares de demônios, uma legião de demônios, ele também estava naquela condição por algo das suas escolhas na vida. Porque eu vou dizer um negócio aqui para você. Satanás não habita uma casa que antes não tenha sido dito a ele, seja bem-vindo. Pode entrar que a casa é sua. Não em palavras, mas em escolhas na vida. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho, para vermos com clareza em oração, pedindo que o Espírito Santo nos leve a compreender que há sim situações que fomos nós quem escolhemos. Mas há outras situações que, como perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus Cristo disse, nem ele nem seus pais. Sim. Mas isso é da vida que se move no ambiente em que o pecado afetou e que até criancinhas, bebezinhas de colo, sofrem as consequências da maldição que apossou-se da terra, e ai de nós se não fosse a graça de Cristo, para que elas sofram o que sofram. Então, isso só para fazer divisão que muitas vezes nós permitimos, até mesmo ser habitação de Satanás, como outras vezes foi, nós somos habitantes de um planeta afetado diretamente pelo pecado, de tal maneira que até o Filho de Deus foi afetado, por isso você ouviu na cruz pregado, mas bendito seja Deus que de lá ele saiu, foi levado ao túmulo, mas ressuscitou e bendito seja o nome do nosso amado Jesus. Amém. Nós estamos caminhando aqui para o fim, mas aí o que não podemos deixar de fora? O que precisamos deixar muito bendito para que o programa tenha, de alguma maneira, dado uma resposta sobre
viver ou não viver com o sentido da vida? Bom, é importante mencionar que o sentido é sempre possível, não importa qual seja a situação catastrófica que você esteja, o sentido é sempre possível. Não existe situação em que não seja possível construir o sentido. Victor é exemplo disso porque ele esteve nos campos de concentração, das piores situações que já aconteceram na humanidade. E ele conta depois disso que os campos de concentração pareciam para ele como um pesadelo que ele teve muito distante, só uma memória. Então, seja qual for o trauma que você vivenciou, a violência que você tenha sofrido ou esteja sofrendo, isso pode se tornar só uma memória. Perdão, é que você precisa dizer como foi que Viktor Frankl, ou o que aconteceu com ele, que ele pôde relatar sobre um campo de concentração que parecia um pesadelo, algo que ele viveu e passou. Como? Ele viveu esses 3 pilares que ele propôs. Ele foi o próprio autor e vivenciou a sua teoria. Ele foi capaz de ressignificar o sofrimento, de não colocar como essa estrela causadora de todas as coisas. Aconteceu porque acontece com todo mundo. Sofrimento estamos sujeitos. Então, assim, quando você vive uma vida com sentido, você não procura muito problema, é difícil. De vez em quando a gente dá uma deslizada, igual Abraão, né? Deu uma deslizada ali e procurou um problema. Mas a gente vê José do Egito, teve problema, mas nunca foi ele que procurou. Então, quando a gente vive uma vida com sentido, a gente não procura muito problema. A gente costuma tomar decisões que nos driblem, tomando uma atitude diferente diante da vida, escolhendo ter fé. Victor era um homem de fé. Ele era um cientista, mas ele era também um homem de fé. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Presença Ignorada de Deus. Eu recomendo bastante. E ele também procurava servir. Ele diz, eu encontrei o sentido da minha vida, ajudando outras pessoas a encontrarem o delas. Então, ajude as pessoas dentro daquilo que está no seu dom. Não dê o passo maior do que a perna, né? Mas dentro daquilo que está na sua esfera de poder. Comece a se envolver com as pessoas, não se isole. E a ciência comprova isso. Aconteça o que acontecer, não se isole. Porque a relação com o outro produz neurotransmissores, produz neuroplasticidade, que é uma capacidade dos nossos neurônios de se transformarem, de se renovarem. Então, não se isole e também aceite. Aceite o perdão de Deus que já te é gratuito, já te é oferecido. Aceite quem te estender a mão. Eu posso te ajudar aqui? Obrigada, eu aceito. Isso vai te aliviar enormemente vários fardos da vida. Começar a dizer sim para a vida, para as gentilezas e para as demonstrações de amor. Aceite os elogios. Você está linda. Obrigada. Não precisa rejeitar. Nossa, mas não, linda eu, nada a ver. Sim, aceite. Comece a receber. Você vai ver que quanto mais você recebe, mais gentilezas vão sendo te oferecidas. Pessoa que fica colocando barreira para o amor, chega uma hora que as pessoas cansam de dar amor. Então, se você equilibra esses 3 pontos, recebe, dá e começa a olhar para a vida, interpretar situações ao seu redor de um jeito diferente, você vai ver que rapidinho muita coisa já vai começar a se movimentar. Sabe que eu costumo dizer assim, para a minha vida, eu não preciso que ninguém me peça perdão. De verdade, eu não tenho ninguém que eu pense assim, ela deveria me pedir perdão. Eu sempre entendo que eu preciso ter amor e perdão para oferecer primeiro. Especialmente o perdão, que é uma expressão de amor. Se eu puder oferecer perdão primeiro, tá tudo bem, porque eu posso fazer isso. Agora, quando eu não posso, eu digo, estou muito mal. Tem alguma coisa aqui ainda que o Espírito não trabalhou. Eu estou carecendo para eu ter como entregar. Isso é necessário para a gente ter saúde mental, reconhecer o que tem, o que não tem, mas sempre buscar ter para oferecer. Agora, quando me oferecem amor e perdão, meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou alguém feliz. Eu sou alguém muito feliz e grata a Deus. Eu também. Muito feliz com a sua vinda aqui também. Obrigada, viu? E esse assunto que é sempre muito bem elaborado e fica ali para a gente pensar, continuar refletindo sobre e pôr em prática. Obrigada. Eu posso fazer um convite para o pessoal de casa? Olha, se você gostou e você falou, Drica, tudo faz muito sentido para mim, mas eu não consigo sozinho. Você não precisa fazer isso sozinho, tá? Eu tenho um trabalho focado na saúde mental de cristãos lá no meu Instagram,
Drica Prates, com 2 T's. Eu tenho um programa terapêutico que ajuda cristãos da Arleide que não conseguem abrir o coração para um profissional, porque ele já está tão ferido que só quer abrir o coração para Deus. É um programa que você não precisa se expor. Você faz a sua elaboração com atividades semanais, igual o processo da terapia, testado, não foi nada aprovado. Então, vai lá conhecer, tá? Você não precisa fazer sozinho. Tem gente que ouve e consegue, né? Muda de vida. Mas tem gente que não, que precisa de suporte. Quem precisa de suporte, eu estou aqui para te dar esse suporte. Muito amor. Obrigada, meu amor. A Drica Prates, lá no Instagram. É como tem gente que consegue ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter compreensão da Bíblia só, bendito seja Deus, mas... Como disse o apóstolo Paulo, repito, como saberão se não forem ensinados? Está aqui o Guia de Estudos, a revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Meus amores, a palavra de Deus diz que você é amado, que você é bem-vindo ao reino, que o Senhor tem planos lindos para você, para a sua vida e para a sua família. Receba e louve a Deus. Grande é o nome do Senhor e que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Um beijo e até semana que vem. Muitas felicidades para você. Tchau.